Existem estradas de terra no Brasil onde os moradores locais simplesmente param de passar depois de certa hora. Não é superstição. Não é medo do escuro. É experiência. O que vou te contar agora são 3 relatos reais, vividos por pessoas comuns, em estradas rurais dos estados mais populosos do país. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Lugares onde todo mundo conhece alguém que viu algo. Mas ninguém fala abertamente sobre isso. Preste atenção nesse detalhe. Em todos os 3 casos, o fenômeno aconteceu entre 2 horas e 4 horas da manhã. O horário que os antigos chamam de hora morta. Quando o silêncio fica denso demais. A primeira história aconteceu numa estrada vicinal perto de Sorocaba. Um caminhoneiro voltando de entrega. A segunda, numa estrada de fazenda no Triângulo Mineiro. Um veterinário chamado de emergência. A terceira, numa estrada entre Petrópolis e uma vila isolada. Um casal voltando de um velório. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Nos 3 relatos, as pessoas descrevem a mesma sensação, a certeza absoluta de que não estavam sozinhas na estrada. Mas quando olhavam pelo retrovisor, nada. Quando olhavam para os lados, nada. Até que perceberam, o que estava ali não precisava ser visto para estar presente. O que ninguém entendeu na época foi, por que essas presenças escolhem justamente estradas de terra? Por que sempre de madrugada? E por que os moradores antigos já sabem evitar esses lugares? Vou te mostrar os detalhes que cada uma dessas pessoas preferia ter esquecido. Mauro tem 43 anos. Dirige caminhão há 22. Conhece cada estrada do interior de São Paulo como conhece o rosto da própria família. E foi justamente por conhecer bem demais a região que ele percebeu quando algo começou a mudar. Era março de 2019. Uma terça-feira comum. Mauro voltava de uma entrega em Itapetininga e resolveu pegar o atalho que sempre usava, uma estrada de terra que corta plantações de eucalipto e passa por 3 fazendas abandonadas. 40 minutos a menos de viagem. 40 minutos que ele se arrependeria de ter economizado. Eram 2 horas e 37 da manhã quando ele entrou na estrada. O farol do caminhão iluminava a poeira que subia do chão batido. Silêncio absoluto. Nem grilo. Nem vento. O tipo de silêncio que só existe longe da cidade. Preste atenção nesse detalhe. Mauro dirigia com o vidro aberto, como sempre fazia. Gostava do ar fresco da madrugada. Mas uns 10 minutos depois de entrar na estrada, ele sentiu algo que nunca tinha sentido ali. Um frio que não combinava com a temperatura da noite. Um frio que começou na nuca. E foi nesse momento que ele percebeu pelo retrovisor, havia algo na carroceria do caminhão. Não era reflexo. Não era a sombra do eucalipto. Era uma forma. Algo agachado. Algo que não deveria estar ali. Mauro desacelerou. O coração disparado. Olhou de novo pelo retrovisor. A forma tinha mudado de posição. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Porque quando Mauro olhou pela terceira vez, a coisa estava mais perto da cabine. Mauro fez o que qualquer um faria, pisou no freio. O caminhão parou levantando uma nuvem de poeira na estrada escura. Ele esperou. Respiração pesada. Mão no volante. Tentando decidir se descia para ver o que era. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Ele ouviu um som que vinha da carroceria. Não era vento batendo na lona. Não era galho caído. Era um som orgânico. Como unhas arranhando metal. Devagar. Ritmado. Intencional. Preste atenção nesse detalhe. O som parou exatamente quando Mauro segurou a maçaneta da porta. Como se o que quer que estivesse ali soubesse que ele ia descer. O silêncio voltou. Denso. Sufocante. Mauro ficou ali, paralisado, por quase 2 minutos. Depois tomou uma decisão, acelerou. Forte. O caminhão arrancou levantando o cascalho. Ele não ia olhar para trás. Não ia parar até sair daquela estrada. Mas uns 300 metros à frente, ele viu algo que fez seu sangue gelar.
No meio da estrada, iluminada pelo farol, havia uma marca no chão. Como se algo pesado tivesse sido arrastado pela terra. Uma trilha que vinha da lateral da pista e entrava no mato. E o que ninguém entendeu na época foi, a trilha era recente. A terra ainda estava revolvida. Mauro passou pela marca sem parar. Acelerou mais. O motor roncando. As mãos tremendo no volante. Ele só queria sair dali. Só queria chegar na rodovia asfaltada. Na luz. Na civilização. Foi quando ele olhou de novo pelo retrovisor. A carroceria estava vazia. Mas na poeira que o caminhão levantava atrás dele, havia pegadas. Pegadas que seguiam o veículo. Pegadas descalças. Grandes demais para serem humanas. Mauro só parou quando viu a luz dos postes da rodovia. Desceu do caminhão tremendo. Checou a carroceria com uma lanterna. Nada. Vazia. Exatamente como ele tinha deixado ao sair de Itapetininga. Mas é aqui que a história muda de tom. Porque quando Mauro foi lavar o rosto num posto de gasolina, 20 minutos depois, ele viu no espelho. Havia uma marca no lado esquerdo do pescoço. Como dedos. 5 marcas escuras. Roxas. Como se alguém tivesse segurado ele por trás. Ele não sentiu nada durante a viagem. Não sentiu pressão. Não sentiu dor. Mas a marca estava ali. Fresca. Quente ao toque. O frentista do posto olhou e ficou sério. Perguntou onde Mauro tinha passado. Quando ele falou da estrada de terra, o homem balançou a cabeça. Ninguém deveria passar ali depois das 2 da manhã. Tem gente que não volta. Preste atenção nesse detalhe. O frentista disse que 3 anos antes, um carro foi encontrado capotado naquela mesma estrada. O motorista estava dentro. Vivo. Mas não conseguia falar. Só repeti uma coisa, ela estava na carroceria. Ela me seguiu até aqui. O motorista era um caminhoneiro também. Mauro nunca mais pegou aquela estrada. Nem de dia. A marca no pescoço demorou 2 semanas para sumir completamente. Mas a sensação de ter sido tocado por algo que não deveria existir, essa nunca passou. E até hoje ninguém conseguiu explicar isso de verdade. Por que se Mauro estava sozinho no caminhão, quem deixou a marca no pescoço dele? Em nosso segundo conto tem o Dr. Geraldo, um veterinário muito competente e conhecido na região. Dr. Geraldo atende emergências veterinárias no interior de Minas há quase 15 anos. Já viu de tudo: vaca com prego no casco, cavalo mordido por cobra, bezerro nascendo atravessado. Nada o assustava mais. Até aquela noite de agosto de 2021. O telefone tocou às 3h12 da manhã. Era seu Dirceu, dono de uma fazenda a 40 quilômetros da cidade. A voz tremendo. Dizia que tinha 6 vacas mortas no pasto. Todas na mesma posição. Todas com os olhos abertos. Preste atenção nesse detalhe, seu Dirceu não disse que precisava de veterinário. Ele disse que precisava de testemunha. Venha ver isso, doutor. Venha ver antes que alguém diga que eu tô louco. Geraldo pegou a caminhonete e saiu. A estrada até a fazenda era de terra batida, cercada por plantações de soja e pasto. 35 minutos de viagem. Ele conhecia o caminho de olhos fechados. Mas naquela noite, algo estava diferente. Aos 15 minutos de estrada, os faróis da caminhonete começaram a piscar. Não era problema elétrico. Geraldo tinha trocado a bateria uma semana antes. Era como se algo estivesse interferindo. 1 segundo ligado, 1 segundo apagado. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Por que quando os faróis apagavam? Geraldo via vultos na beira da estrada. Parados. Observando. Quando os faróis acendiam, nada. Só capim e cerca de arame. Ele diminuiu a velocidade. O coração acelerado. Pensou em voltar. Mas a fazenda de seu Dirceu estava a apenas 10 minutos dali. Foi quando ele viu a primeira vaca. A vaca estava na beira da estrada. Em pé.
Mas não se movia. Nem quando Geraldo passou a menos de 2 metros dela. Nem quando buzinou. Ela só ficou ali. Parada. Com os olhos fixos na caminhonete. Olhos que refletiam a luz do farol. Olhos que pareciam diferentes. Preste atenção nesse detalhe, a vaca não piscava. Geraldo acelerou. Passou por mais 2 vacas. Mesma posição. Mesma imobilidade. Todas olhando para a estrada. Como se esperassem algo. Quando chegou na fazenda, seu Dirceu estava no portão. Lanterna na mão. O rosto tenso. Ele acenou para Geraldo entrar rápido e trancou o portão logo em seguida. Chegou a ver as vacas na estrada. Geraldo assentiu. Elas não são minhas, doutor. Não sei de quem são. Mas estão aí desde que escureceu. Os dois caminharam até o pasto. E o que Geraldo viu ali fez seu estômago revirar. 6 vacas. Caídas no chão. Todas em círculo. Todas com a cabeça voltada para o centro. E no centro, nada. Só capim amassado. Como se algo pesado tivesse estado ali. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Porque quando Geraldo se abaixou para examinar a primeira vaca, ele percebeu. Não havia marca de violência. Não havia ferimento. Não havia sangue. O animal simplesmente parou. O coração parou. Os pulmões pararam. Como se alguém tivesse desligado um interruptor. E o que ninguém entendeu na época foi, as 6 vacas morreram exatamente no mesmo horário. Geraldo checou a temperatura dos corpos. Todas no mesmo estágio de rigor mortis. Doutor. Seu Dirceu apontou para o chão. Havia pegadas. Pegadas descalças. Grandes. Vindas do mato. Andando em círculo ao redor das vacas mortas. E saindo em direção à estrada. Geraldo fotografou tudo. As vacas. As pegadas. O capim amassado. Seu Dirceu ligou para a polícia, mas o sargento disse que só poderia ir de manhã. Bicho morto não é emergência. Eram quase 4h30. O céu começava a clarear. Os dois decidiram esperar dentro da casa. Trancaram as portas. Acenderam todas as luzes. Foi quando ouviram um som vindo do mato atrás do pasto. Não era animal. Não era vento. Era uma voz. Ou algo tentando imitar uma voz. Preste atenção nesse detalhe, o som parecia estar chamando. Repetindo a mesma palavra. Uma palavra que nenhum dos dois conseguia entender. Mas que fazia o peito apertar. Que fazia a nuca gelar. Seu Dirceu agarrou a espingarda. Geraldo tentou convencê-lo a não sair. Mas o fazendeiro estava desesperado. Isso já aconteceu antes, doutor. Há 30 anos. Meu pai viu. E ele nunca mais foi o mesmo. E é aqui que a história muda de tom. Porque seu Dirceu contou que em 1991, seu pai tinha encontrado 8 bois mortos do mesmo jeito. Em círculo. Sem ferimento. E na noite seguinte, algo entrou na casa. Algo que deixou marcas de mão no vidro da janela. Marcas com 6 dedos. O som no mato ficou mais alto. Mais próximo. Geraldo olhou pela janela. E viu. Na beira do mato. Uma silhueta. Alta. Fina demais para ser humana. Parada. Observando a casa. Mas o que aparece em seguida não faz sentido. Porque quando o sol nasceu, a silhueta simplesmente sumiu. Como fumaça. Como se nunca tivesse estado ali. Mas as pegadas continuavam no chão. E até hoje ninguém conseguiu explicar isso de verdade. Nosso terceiro e último conto é uma coisa chocante. Ana e Roberto voltavam de um velório. O tio de Ana, falecido aos 78 anos. O velório tinha sido numa vila isolada na serra, acessível só por uma estrada de terra íngreme e cheia de curvas. Eram 3h45 da manhã quando decidiram voltar para Petrópolis.
A maioria dos parentes tinha ficado para dormir na casa da família. Mas Ana tinha trabalho cedo. Roberto se ofereceu para dirigir. A estrada estava silenciosa. Neblina começando a descer. Os faróis do carro mal conseguiam furar a cortina branca que se formava. Preste atenção nesse detalhe: a estrada tem 9 quilômetros de curvas fechadas. E numa dessas curvas, há uma cruz de madeira velha. Uma cruz que ninguém sabe ao certo quando foi colocada ali. Mas que todo mundo conhece. E que todo mundo evita olhar diretamente. Roberto diminuiu na curva da cruz. A neblina estava densa. Foi quando Ana viu uma mulher parada na beira da estrada. Vestido branco. Cabelo solto. Descalça. Roberto, para! Ele freou. Os dois olharam. A mulher continuava ali. Imóvel. De costas para eles. Ela deve estar perdida, Ana disse. Roberto hesitou. Mas Ana já estava abrindo a porta. E é aqui que tudo começa a ficar estranho. Porque quando Ana chamou, a mulher não se virou. Ela só inclinou a cabeça para o lado. Devagar. Como se estivesse ouvindo algo vindo do mato. Moça, você tá bem? A mulher começou a andar. Não para o carro. Mas para a beirada da estrada. Para onde o barranco descia íngreme no meio da neblina. Ana correu atrás. Roberto gritou para ela parar. Mas quando Ana chegou na beirada, não havia ninguém. A mulher tinha sumido. Ana ficou parada na beira do barranco. A neblina estava tão densa que ela mal conseguia ver 2 metros à frente. Roberto chegou correndo, segurando o celular com a lanterna acesa. Ela não pode ter desaparecido assim. Os dois iluminaram o barranco. Desciam uns 5 metros de declive coberto de mato e pedras soltas. Impossível descer sem fazer barulho. Impossível descer sem deixar rastro. Mas não havia nada. Nem pegada. Nem galho quebrado. Nada. Preste atenção nesse detalhe. Quando Roberto iluminou a cruz de madeira na curva, havia algo pendurado nela. Algo que não estava ali quando passaram. Um pedaço de tecido. Branco. Balançando com o vento. Ana sentiu o estômago revirar. Reconheceu o tecido imediatamente. Era do mesmo tipo de vestido que a mulher usava. A gente precisa ir embora. Agora. Roberto não discutiu. Os dois correram de volta para o carro. Entraram. Trancaram as portas. Roberto ligou o motor e acelerou. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Porque no retrovisor, Ana viu. A mulher estava no meio da estrada. Parada onde o carro tinha estado segundos antes. E dessa vez, ela estava de frente. Mas o rosto não era rosto. Era uma mancha escura. Como se tivesse sido apagado. Como se nunca tivesse existido. Ana gritou. Roberto acelerou mais. O carro derrapou na curva. Bateu na lateral da serra. Parou. Quando eles olharam para trás, a estrada estava vazia. Mas no banco de trás do carro, havia marcas molhadas. Como se alguém com os pés descalços e enlameados tivesse sentado ali. E o cheiro? Um cheiro de terra recém-revirada. De cova aberta. Ana e Roberto não esperaram. Saíram do carro. Correram pela estrada. Não importava que estivesse escuro. Não importava a neblina. Eles só queriam se afastar daquele carro. Correram quase 1 quilômetro até ver luzes de uma casa. Bateram na porta. Um homem idoso atendeu. Quando viu o estado dos dois, mandou entrar. Vocês viram ela, não foi? Ana e Roberto se entreolharam. O homem serviu o café. Mãos trêmulas. A moça do vestido branco. Ela aparece sempre depois de velório. Sempre nessa estrada. Sempre na madrugada. Preste atenção nesse detalhe. O homem contou que 40 anos antes, uma noiva tinha morrido indo para o próprio casamento.
O carro capotou naquela curva. Ela foi a única que não sobreviveu. Encontraram o corpo 3 dias depois. Vestido branco rasgado. Pés descalços. E desde então, ela aparece. Sempre na madrugada. Sempre na curva da cruz. Mas ela nunca tinha entrado num carro antes, o homem disse, olhando para eles. Vocês foram os primeiros que pararam. Ana sentiu um calafrio. Como você sabe que ela entrou? O homem apontou para a janela. O carro de Ana e Roberto estava ali. Parado na frente da casa. Motor desligado. Mas eles tinham deixado o carro mais de 1 quilômetro atrás. E o que ninguém entendeu na época foi, a porta traseira do carro estava aberta. E no banco, havia um buquê de flores murchas. Flores de velório. Flores que não estavam ali quando eles saíram do carro. Foi nesse instante que tudo desandou. Porque quando Roberto foi fechar a porta, ele viu no espelho retrovisor marcas de mão no vidro traseiro. Por dentro do carro. E até hoje ninguém conseguiu explicar isso de verdade. 3 estradas. 3 estados. 3 histórias que os envolvidos preferem não contar em detalhes. Mas que aconteceram. E que deixaram marcas. Mauro ainda dirige caminhão. Mas mudou completamente as rotas. Nunca mais passa por estradas de terra depois das 22 horas. E sempre confere a carroceria antes de sair. Sempre. Doutor Geraldo fez o laudo das vacas de seu Dirceu. Parada cardíaca súbita. Causa indeterminada. Mas ele sabe que não foi isso. Ele sabe que houve algo mais. As fotos que ele tirou das pegadas sumiram do celular. Todas. Como se nunca tivessem existido. Ana e Roberto venderam o carro 3 semanas depois. Não conseguiam mais dirigir nele. O cheiro de terra nunca saiu completamente. E toda vez que ligavam o ar-condicionado, ouviam um sussurro baixo, vindo dos dutos. Como se alguém estivesse respirando dentro do painel. O que essas 3 histórias têm em comum? Estradas de terra. Madrugada. E a certeza absoluta de que algo acompanhou essas pessoas. Algo que não deveria estar ali. Algo que os moradores antigos conhecem bem. E evitam. Preste atenção nesse detalhe final. Depois que compartilhei essas histórias com algumas pessoas da região, 3 mensagens chegaram. 3 pessoas diferentes. Dizendo que viveram coisas parecidas. Em estradas de terra. Na madrugada. Uma no Espírito Santo. Uma no Paraná. Uma em Goiás. Sempre estrada de terra. Sempre entre 2 horas e 4 horas. Sempre a mesma sensação, você não está sozinho. E o silêncio daquele lugar dizia algo. Conte nos comentários, você já passou por uma estrada de terra sozinho de madrugada? Já sentiu que tinha algo te observando? Que tinha algo que você preferia não ver? Porque no interior do Brasil, algumas estradas têm memória. E algumas presenças nunca foram embora.